é sempre um prazer. Queridos, eu quero quebrar um pouco o protocolo. E antes de ler o texto, eu quero contar uma história, uma ilustração. Quero que você imagine a sua família, pai, mãe e filhos. E aí nós vamos colocar a mãe como anfitriã. A mãe, ela decide fazer um jantar especial. Ela decide fazer esse jantar, algo bem trabalhoso, algo que demore tempo, que custe tempo a ela para fazer esse jantar. Aí você pode imaginar qualquer tipo de comida. Aí a sua imaginação fica livre. E aí ela se dedica, tira aquela tarde para fazer o jantar. Ela coloca aquela mesa posta, bonita, com os talheres todos separados. Para quem tem louça de cristal, tudo muito bonito. Tudo bem preparado. Ela demora tempo para deixar a mesa bonita, a casa arrumada, a comida pronta e deliciosa para seu marido e seus filhos. Mas aí o filho mais velho, ele precisa estudar porque no dia seguinte ele vai ter uma prova na faculdade, então ele não tem tempo para passar ali com a família naquele jantar. O outro filho, ele esqueceu e está na rua e não voltou para casa. O marido, atarefado com o dia a dia, com o seu trabalho, ele chega, não vê que está diferente e vai direto para o quarto dormir. E a mãe fica à mesa, sentada, com tudo pronto, mas sozinha. Aí você se pergunta, Douglas, o que tem a ver? Nós, por muitas vezes, deixamos de aproveitar a oportunidade de estar na casa do Senhor. Deus é o anfitrião. E como nós comemoramos hoje o dia da escola bíblica, serve também como uma convocação. A mesa está pronta, a comida está preparada e ela é deliciosa. Só falta nós, cada um de nós, sentar à mesa para consumir. E agora eu peço que você abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3 e nós vamos ler apenas o verso 1. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Amém? Quem não encontrou pode ler pela projeção que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos orar? Eterno e bondoso Deus, Pai bendito, nós nos colocamos diante do Senhor para agradecer por esse momento que nós estamos aqui reunidos como igreja. Pai, podemos aqui cultuar ao Senhor, falar do Teu nome, louvar, Te adorar. E nessa hora vamos meditar na Tua palavra. Que a Tua palavra fale a cada um de nós, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir, que nós possamos aprender e praticar na nossa vida e no nosso dia a dia. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, o texto de Eclesiastes, o texto de Salomão. E eu quero começar primeiro pensando quem é Salomão e por que Salomão escreveu esse texto. Antes da gente mergulhar no versículo, nós precisamos saber isso. O livro é conhecido também como o pensador ou o pregador, em hebraico. E tradicionalmente, e eu concordo com isso, é um livro escrito por Salomão. Salomão escreveu este livro não ali no início da sua vida, não ali logo depois de ser abençoado, agraciado com tanta sabedoria dada por Deus. Mas ele escreve o livro já no final da vida, já velho, experimentado, maduro, mas também um homem que passou por muitas coisas na sua vida. Um homem que experimentou praticamente tudo da sua época. Ele experimentou a riqueza. A Bíblia diz que foi um dos homens mais ricos, poder, influência, governou reinos. E no final da vida, no livro de Eclesiastes, ele diz que vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Se nós não lermos Eclesiastes sob vou usar a palavra mais simples, a visão da graça, a gente vai pensar que é um livro
de um homem decepcionado, de um homem triste, de um homem de uma vida vazia. Mas não, Eclesiastes ele tem grandes, mas grandes lições para nós. Salomão, ao escrever, ele não é melancólico, ele parece ser melancólico, mas não é. Ele entendeu algo apenas no final da sua vida, e isso lhe custou algo caríssimo para ele. Foi um preço altíssimo que ele teve que pagar. Ele mesmo, Salomão, escrevendo em Provérbios capítulo 14, verso 12, ele diz assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Todo o conhecimento, querido, que nós podemos adquirir, seja ele no âmbito teológico ou não, longe de Deus, não vale muita coisa. Longe da presença de Deus, não vale muita coisa. E é interessante a gente pensar e meditar na vida de Salomão, porque dentro da sua vida, dentro desse personagem, existe uma angústia silenciosa, que habita a alma de todos nós, de cada homem, de cada mulher. Não é a angústia de quem não tem nada. Como o pastor João Pedro gosta de frisar, nós somos ricos nos dias atuais. É uma angústia de que tem tudo e ainda assim sente que algo não se encaixa. Nós somos uma geração que realmente pode desfrutar de tudo. A internet é rápida, as coisas são acessíveis, os meios são acessíveis, mas a população ainda se vê vazia, sem algo para preenchê-la. O mundo é corrido, os dias são corridos, as 24 horas parece que ficaram menores, o relógio toca, a agenda enche, os anos passam, e uma pergunta insiste em bater a nossa porta, a nossa consciência. Para quê? Ou para quê? Foi exatamente diante dessa pergunta que Salomão se sentou para escrever o versículo 1. Não é um verso apenas poético, para estampar uma frase no Instagram, ou hoje ninguém fala mais isso, né, no paralama do caminhão. É uma declaração teológica de peso. Ele vai nos confrontar, nos consolar e nos transformar. Então esse é o autor, Salomão. Vamos tentar explicar o texto. O texto ele é dividido em duas partes. A primeira parte ele diz: tudo tem o seu tempo determinado. Para nós estudantes de teologia, quando nós vamos ler um texto, nós precisamos buscar o verbo, porque o professor de português sabe que verbo é ação. E nessa primeira parte existe um verbo que, segundo Strong, se chama et. O que significa esse verbo, essa palavra? Ela não designa simplesmente uma duração cronológica. Não é o cronos no grego, mas ela é o tempo que o relógio mede. Ela carrega o sentido de momento oportuno, ocasião designada, estação determinada. É o que o Novo Testamento vai chamar de kairos. É o instante que tem começo. É o conteúdo, é o propósito diante de si. Mas a gente precisa pensar em uma diferença entre os dois tipos de tempo. O Cronos diz que são 14 horas. O Kairos diz que é a hora certa. Então, para a gente entender a diferença desse tempo. Esse tempo é aquilo que nós chamamos de tempo oportuno ou plenitude dos tempos. É quando o solo está pronto para ser plantado. É a estação certa, é o momento certo. É interessante como você conversar com alguém que gosta de plantar. Você pode pegar o pastor João Pedro para conversar sobre planta, ou o irmão José Luiz. Ele vai lhe falar exatamente o tempo certo do plantio. Se não plantar no tempo certo, a colheita não dá. Esse é o et, é o momento exato, é o tempo certo, não é a hora marcada, mas o tempo certo. Deu para a gente entender mais ou menos. O Brodman, em seu comentário, ele observa que a palavra aparece 28 vezes, apenas no verso de 1 a 8. Aqueles versos lá que você conhece: tempo de morrer, tempo de nascer.
E ele vai fazendo esses trocadilhos. Ele corresponde exatamente a tempos listados. O verbo, ele implica determinação, determinado. É um peso teológico imenso para a nossa vida. Um outro comentarista bíblico, William Shedd, ele diz que ao tratar da providência divina, ensina que Deus não apenas prevê os eventos da história, ele os governa com sabedoria ativa, de modo que cada estação da vida humana está sob seu governo, sobre a soberania de Deus. O tempo, queridos, ele não é uma correia transportadora, mecânica. Ele é um palco onde a soberania divina e a responsabilidade humana, elas se coexistem, elas se juntam, elas andam juntas. E quando eu penso nisso, eu penso como nós, né, homens, como nós hoje, crentes, nós queremos bater de frente com o tempo de Deus. Queremos, de alguma forma, questionar o tempo de Deus. E aí eu confesso um pecado a vocês. Eu sei que vocês não cometem esse tipo de pecado, apenas eu. Eu orando ao Senhor, eu disse: Senhor, está na hora, se aveste. E aí logo em seguida o Espírito Santo: te aquieta, tu não sabe de nada. Fique aí, porque o tempo é de Deus. O tempo é determinado por Deus. Deus é que sabe o tempo certo. Mas nós, na nossa ansiedade humana, nós queremos combater ou ir de frente com o tempo de Deus. E não coexistir os dois juntos. E não saber esperar o tempo correto das coisas acontecerem. A segunda coisa no texto há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí existe a palavra-chave que é sheftes, que Strong registra como deleite, desejo, ou como nós vamos usar essa noite, propósito. Então é tempo e propósito. Não é apenas que cada estação tem uma duração, é que cada estação tem ali um propósito dado por Deus. Todo ciclo na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito para que aquilo aconteça. Talvez a gente se questione, mas Douglas, tem coisas que aconteceu na minha vida que não foi propósito de Deus. Foi. Nós, na nossa limitação, é que não conseguimos enxergar. Mas, como Eclesiastes diz, tudo tem um tempo e um propósito para aquilo acontecer. Por isso que também em Eclesiastes, Salomão ele diz algo interessante lá no verso 11. Eclesiastes 3, verso 11. Salomão diz: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que desta possa descobrir a obra que Deus faz, desde o princípio até o fim. A outra versão, ela diz assim, é essa mesmo, a mesma versão. O que isso quer dizer? Em resumo, em síntese, a primeira parte do versículo declara a soberania de Deus sobre o tempo. A segunda parte do versículo, ela declara a intencionalidade de Deus dentro do tempo. Juntas, elas formam a afirmação mais consoladora que o ser humano pode ouvir. O tempo da sua vida não está à deriva, está nas mãos de quem sabe o que está fazendo. O tempo, queridos, não está à deriva. O que acontece conosco não é por um acaso. Deus está no controle da situação. Quando eu olho para esse texto, eu lembro muito de Abraão. Aí você se pergunta, mas Douglas, o que tem a ver Salomão com Abraão? Gênesis capítulo 12, você vai ver lá um diálogo entre Deus e Abraão, onde Deus promete a Abraão que ele será pai de multidão. Passa-se alguns anos e a promessa não se cumpre. O que Abraão faz? Ele tem uma brilhante ideia. Ele vai pegar um atalho, ele vai dar uma ajudinha para Deus.
Sara lá pega a concubina e dá para Abraão ter um filho, para ali ser o filho da promessa. Ou seja, ele não esperou o tempo correto de Deus. E eu fico sempre a me questionar da seguinte forma: será se nós também não tentamos, de alguma forma, pegar atalhos para dar ajudinha a Deus? Isso reflete em nós desconfiança, falta de fé, falta de confiança de que Deus está no controle da situação. E vamos pensar em 3 conclusões, 3 aplicações, na verdade, desse texto que nós acabamos de ler. A primeira delas: confie no tempo de Deus, mesmo quando ele não coincide com o seu. Confie no tempo de Deus. A frase pode ser bonitinha, ter um efeito bem substancial na nossa vida, mas confiar é difícil. Imagine para alguém que está passando por uma dificuldade financeira e não sabe de onde vem o recurso, e mesmo assim continuar confiando é difícil. Ou se nós mudarmos a situação, alguém está passando por uma enfermidade muito, muito forte, muito terrível, ela não tem mais esperança em nenhum medicamento, nenhum tratamento, e mesmo assim continuar confiando. Isso é o que o texto fala: tempo e propósito. Confiar no Senhor, queridos, ele vai além da nossa racionalidade, além da nossa capacidade de raciocinar. É o que diz Hebreus 11, é a certeza do que não se vê, do que não se espera. É o exercício da fé. É confiar. Confiar que Deus está no controle de tudo. A primeira tentação diante da soberania de Deus sobre o tempo é a ansiedade. Nós somos uma geração de ansiosos, de apressados. Tudo na vida, tudo mudou. Eu vi uma nutrólogo, acho que esse é o nome, nutrólogo, falando que a alimentação mudou. Hoje ninguém come mais mocotó, né, os nervos do boi, porque a vida é muito rápida e você tem que comer fast food. Você vai lá no aplicativo, pede, o motoqueiro deixa na porta da sua casa, porque você não tem tempo. E isso gerou ansiedade no coração do homem. O homem quer tudo para ontem, ele quer tudo para agora. Ele não consegue esperar o tempo de Deus e o propósito de Deus. Quando o tempo divino não coincide com o nosso programa pessoal, interpretamos isso como abandono. Toda vez que nós oramos e a resposta de Deus para nós parece demorada, nós afirmamos ou questionamos a Deus: é abandono. Deus não ouve mais minha oração. Deus não está mais falando comigo. Porque não sabemos esperar o tempo e o propósito do Senhor. O plano que não aconteceu como previsto, o prazo não foi como nós queríamos, a estação da dor que se estendeu além do suportável, tudo isso nos leva a desconfiar da soberania de Deus. Mas nós não podemos desconfiar que Deus está no controle. Deus está no controle de toda a situação. Por isso que Eclesiastes 3:1 nos convida a uma postura radical diante dessas coisas, diante dessas adversidades. É confiar que Deus tem determinado os tempos e sabe mais do que nós sobre o tempo certo. Pode ter certeza que Deus sabe mais do que nós. Existe, queridos, um tipo de pessoa que vive presa ao relógio, às próprias expectativas. E quando essas expectativas são frustradas, ela sofre dobrado. Ela sofre ainda mais quando ela cria essas expectativas. E eu vi, não lembro o dia, se foi na terça ou na quarta, eu mandei o presente diário para a juventude. E aí uma das frases lá que ficou gravada na minha mente foi que nós questionamos a Deus
por algo que nós pedimos e queríamos que Deus fizesse. Como assim, Douglas? Está complicando a coisa, né? Geralmente nós chegamos para Deus, oramos e pedindo algo. Quando não acontece, nós questionamos a Deus, como se Ele fosse obrigado a fazer de acordo com a nossa vontade. Mas não é, não pode ser de acordo com a nossa vontade, ou o nosso tempo, ou com as nossas expectativas. Confiar é saber que Ele vai fazer, quando é no tempo de Deus. A hora certa é no tempo de Deus. A doutrina, queridos, da soberania divina, ela não é fria. Ela é o maior conforto que um filho de Deus pode ter numa estação difícil. Saber que Deus está no controle. Por isso que Spurgeon pregou durante anos, e ele diz o seguinte: não há nenhum atributo de Deus que seja mais confortável para os seus filhos do que a doutrina da soberania divina. Sobre as circunstâncias mais adversas, em meio aos problemas mais graves, eles acreditam que a soberania ordenou as aflições, que a soberania que governa tudo irá preservá-los. Saber que mesmo na agonia, que mesmo na dor, Deus está no controle. Deus está no controle da situação. Como que nós sabemos disso? A Bíblia orienta assim. Observe o que diz Romanos 5,6. Ora, Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Tempo certo. Gálatas 4,4 ele diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Tempo certo. Os meus tempos estão nas tuas mãos. O salmista dizendo lá no Salmo 31:15. Deus está no controle, queridos. Deus sabe o tempo certo. O Deus que não errou a enviar Cristo, Ele cronometrou a encarnação com precisão absoluta. Ele não vai errar o tempo, ou no tempo certo, na nossa vida. A paz que esses versículos oferecem não é a paz de quem entendeu tudo, é a paz de quem confiou em quem entende tudo. Primeira coisa que nós precisamos entender é confiar que Deus está no controle, que Deus sabe o tempo certo. Existe uma frase, um conceito muito interessante sobre o tempo em relação a Deus, onde Deus ele não está inserido na linha do tempo, ele está fora da linha do tempo. Então, para ele, passado, presente e futuro é como se fosse uma coisa só. Então, ele sabe, ele conhece. E aí, o que eu gosto de pensar é que ele tem, sim, um plano específico para cada um de nós. Ele está no controle da vida de cada um de nós. O que nós precisamos fazer? Apenas confiar que Ele está no controle. Segunda aplicação para a nossa vida: respeite a estação em que você está. Ele tem um propósito que você ainda não consegue ver. Como confiar que Deus está no controle numa situação adversa se eu não consigo ver a luz no fim do túnel? E aí, olhando para o Júnior, eu lembrei de uma crise que todo seminarista tem. Todos eles têm, né? Daniel, Júnior, Clemilton, e quem mais que for para o seminário, ele vai entrar nessa crise. Quando eu terminar o seminário, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Queridos, é você conseguir entender que Deus tem um propósito. Aí, falando especificamente para os seminaristas, para nós, respeitar a estação. É respeitar o momento certo. Ok. Pronto, é respeitar o momento certo, a hora certa. Por exemplo, assim que eu saí da Manaim, me fizeram o convite para uma outra igreja. Cheguei para a família
e oramos. A família disse logo, não, tá bom. Entendi que era a resposta do Senhor. Convidaram a segunda vez. Cheguei para a família e vamos orar. A família disse não. Eu disse, Senhor, o que a família quer? Convidaram para ir para Brasília. Eu disse, vamos para Brasília. A família disse não. Eu disse, então, Senhor, entendi que é para esperar. Deus, Ele está no controle da situação. E isso acontece em tudo na nossa vida. Seja na escolha do curso que queremos, seja no profissional, seja numa promoção no trabalho, tudo tem um tempo determinado. Deus está no controle e Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. Toda estação, Deus Ele carrega nela um propósito. Todos os ciclos da nossa vida têm um propósito. Por exemplo, quando o ouvires, aquele que trabalha com ouro, que molda o ouro, que bota o ouro no fogo, ele não faz aquilo por maldade, mas com um propósito. Propósito de sair dali uma joia ou algo do tipo. A mesma coisa Deus faz conosco. Ele pode sim deixar que algo ruim aconteça conosco para nos moldar. Há um livro muito interessante do reverendo Hernán Dias Lopes, eu acho que é o Daniel que tem ele, falando sobre a Teodiceia, sobre a justiça de Deus. E é interessante como nós hoje vemos um evangelho sendo pregado, onde se você passa por tribulação, é porque você está sendo amaldiçoado por Deus. Se você tem vitória, é porque Deus está te abençoando, que é a teologia da prosperidade. E é interessante que nós podemos sim passar por tribulações. A palavra já nos diz isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós podemos sim passar por momentos ruins, por crise financeira, por crise de enfermidade. E nesses momentos é entender que Deus tem um propósito em tudo isso. Que Deus está no controle e tem um propósito em tudo isso. Nada, queridos, acontece na nossa vida por um acaso ou por um descuido de Deus. Deus tem um propósito. Por isso que John Stott, ao refletir sobre a soberania divina, ele diz que a responsabilidade humana, ele observou o seguinte, que elas duas devem coexistir. E a fé não é a ausência das perguntas ou dos questionamentos. Lembra que eu falei para vocês que pequei perguntando para Deus, Deus, está na hora? Você pode questionar a Deus. Você pode perguntar a Deus. Você não vai impor sua vontade, porque orar não é impor a nossa vontade. Orar não é obrigar Deus a fazer o que eu quero, não. Orar é eu entender a vontade de Deus. E eu posso perguntar, Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Senhor, se eu estou passando por isso, qual o aprendizado que eu preciso tirar daqui? Qual a lição que eu preciso tirar daqui? São questionamentos assim. Não duvidar de que Deus está no controle. É saber que Ele está no controle e nós precisamos entender o porquê. Mesmo perguntando o porquê, não perder a confiança de que Ele tem a resposta certa. De Ele tem a resposta correta para nós. Para o nosso Deus, não há nada que não possa terminar em bênção para nós. E é interessante que bênção não é apenas questão financeira, mas tudo na nossa vida. Tudo. Por isso que Romanos 8:28 vai nos dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É a mesma coisa que Paulo vai também escrever aos Coríntios, 2 Coríntios 4:17. E esse é um texto que eu gosto de meditar e de refletir várias vezes. Esta leve e momentânea tribulação para nós produz um peso eterno de glória acima de toda a medida. E eu gosto de pensar como Paulo ele escreve, nossa leve e momentânea tribulação.
Porque quando estamos passando por tribulações, a nossa tendência é achar que ela está demorando muito. Mas Paulo diz que ela é leve e momentânea, vai durar pouco tempo. É o mesmo que Pedro escreve em sua carta, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, ainda que provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, tudo que passamos, queridos, termina em bênção, em louvor, em honra e glória ao nosso Senhor. Terceira aplicação para a nossa vida: viva o tempo de Deus com a certeza que Cristo é o nosso Senhor, que Cristo é eterno, que Cristo é o nosso Deus. Eclesiastes, capítulo 3:11, revela que Deus pôs o mundo no coração do homem, plantou a eternidade dentro de cada um de nós, o anseio pela eternidade, o desejo pela eternidade. Por isso que não há nenhum meio de satisfazer, de ser feliz fora de Cristo. Queridos, nós podemos tentar buscar essa alegria, essa satisfação em tudo. Observe Salomão, ele tinha riqueza, ele tinha poder, tinha tudo, mas no final ele entende que tudo isso sem Deus não vale nada. Nós podemos conseguir ou fazer de tudo, ser rico aqui, ter poder, mas sem Deus, tudo isso é vaidade. Tudo isso se torna inútil. Tudo isso não vale nada. Porque o nosso anseio, o nosso desejo é pela eternidade, é morar com Cristo na eternidade. Por isso que John Stott, ele diz o seguinte: se nos tornarmos cientes da incansável busca de Cristo, se desistirmos de tentar tentar escapar dele e nos entregarmos ao abraço desse amante tremendo, não haverá espaço para ostentação em relação àquilo que fazemos, mas somente uma profunda ação de graças por sua graça e misericórdia. Ou seja, não existe nada que nos dê maior alegria do que estar com Cristo, do que viver com Cristo. Não há, queridos, um tempo melhor do que o presente para começar a viver de verdade ao lado de Cristo. Não tem como gerenciar uma agenda sem Cristo, sem confiar em Cristo. É o presente que precisa ser vivido com integridade, com inteireza, com fé, um olhar fixado nele, naquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E para a gente concluir, de todo o questionamento, de todas as meditações que podemos fazer, a conclusão é só uma: Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Não podemos perder tempo longe desse Senhor. Se existe e como existe um tempo e um propósito para tudo, tudo termina em Cristo, porque vivemos por Ele e para Ele. Então convido você a curvar sua cabeça, a fechar seus olhos e a pensar: quanto tempo eu tenho perdido longe de Cristo? Quanto tempo eu tenho desperdiçado na minha vida longe de Cristo, longe do Cordeiro, longe do meu Senhor?
E convido você a fazer um exercício e praticar isso no seu dia a dia. Não perca a oportunidade de estar diante de Cristo. E para você que ainda não fez publicamente uma decisão ao lado de Cristo, Ele separou esse tempo para você, nosso amigo convidado, para você tomar essa decisão ao lado de Cristo. Cristo te chama. Se você quiser aceitá-lo essa noite, publicamente como Senhor e Salvador, basta levantar uma de suas mãos, que nós vamos orar por você. A igreja já está orando por você. Se um dia você já andou com Cristo e quer retornar, Ele separou esse tempo também para isso. Para você voltar aos braços de Deus, aos braços do Pai. Alguém essa noite que, entendendo a mensagem, entendendo a urgência e a necessidade da eternidade, quer aceitar Cristo como Salvador, basta levantar uma de suas mãos. Não perca a oportunidade. Não perca tempo. Cristo te chama. Se não há, eu encerro o convite e peço que Deus abençoe a sua vida, que você ainda tenha uma ou outra oportunidade de aceitá-lo como Senhor e Salvador.